Relator da CPI do crime organizado propõe indiciamento de PGR, Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. Cara, eu vou falar um negócio seu, Alessandro, né? Alessandro, como é o nome dele? Alessandro Vieira, né? Cara, vamos lá. Esse cara é peitudo. Este é peitudo, tá? Não conheço as ideias dele, não sei se é de direita, de esquerda, não sei, mas é peitudo, mano. Desce aí. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do PGR, Paulo Gonet. Cara, o Alessandro Vieira, ó. Só explicando pra você, você sabe que assim, toda CPI, você trabalha tal, e o presidente, né, ele apresenta um relatório. Este relatório, ele dá indicações. Eu vou dar um exemplo do que já aconteceu na Assembleia. Quando eu participei da CPI das universidades, a gente fez um trabalho lá de investigar os caras e tal, e como o relator era um bosta, tá? Como você tinha ali no trabalho a Valéria Bolsonaro, o Gil Diniz, esses caras todos, tinham o Douglas Garcia, que só faziam perguntas idiotas e tipo assim, o senhor doutrina na sala de aula? Aí o cara, mas eu sou... Como é que chama o cargo máximo? Eu sou reitor, eu não posso doutrinar ninguém, cara, nem dou aula, né? O senhor está com as contas públicas em dia? O cara mostrava, olha, cara, de acordo com as contas que eu tenho que pagar aqui, tem uma questão previdenciária, né? A maior parte dos custos do departamento pessoal vão com professores que nem estão mais na ativa. São professores aposentados, né? Então, o relatório da CPI das universidades que eu participei foi um absurdo de fraco, foi uma bosta, foi horrível. Tá? Então, o relator é muito importante. O relator é extremamente importante. Vou falar, mano. Quem trabalha de verdade no relatório de uma CPI, trabalha demais. Eu não conheço os assessores do relator, do Alessandro Vieira, mas eu tenho certeza que eles tiveram muito trabalho para fazer esse relatório. Você tem que ir lá, ver todas as provas que apresentaram, ver o depoimento de todo mundo, ver se uma coisa está condizente com a outra, ver se tem contradição. A partir da contradição, você tem que pegar e apontar, isso aqui não foi explicado, isso aqui é responsabilidade de tal órgão investigar. É um trabalho do caramba, velho. É um trabalho do caramba, tá? E remando contra o STF, porque o STF, né, a gente viu ontem que o STF livrou mais de 100 pessoas de irem lá depor, né? Então, assim, os caras fizeram um bom trabalho, né? Vamos lá, o texto que será votado na tarde dessa terça-feira aponta que há indícios de crimes de responsabilidade por parte do PGR e do Dias Toffoli, Alexandre Moraes e Gilmar Mendes. Desce aí um pouquinho. As conclusões da CPI, tá falando que não é o texto final, porque às vezes alguém quer mudar alguma coisa, mas geralmente, cara, tá? Eu acho que não tem oposição na CPI, né? Tá muito consenso, né? No relatório ele afirma que a CPI foi alvo de flagrante limitação de recursos, agravada pelas enormes barreiras políticas e institucionais levantadas na medida em que informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República começaram a ser investigadas, né? Por isso, entre os motivos de indiciamento, é razoável que a decisão se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Puta que pariu, Alessandro, ó. Que relatório, hein, velho? Que relatório, né? Desce aí um pouquinho. De acordo com a CPI, os ministros citados deveriam ter sido declarados suspeitos para julgar o caso do Banco Master no Supremo, devido às supostas relações de proximidade com os envolvidos no caso, principalmente o dono do banco, Daniel Vorcaro. Desce aí. Aí, crime de responsabilidade. Ele fala que o Toffoli e o Moraes proferiram julgamentos quando, por lei, eram suspeitos na causa, né? Tem ali, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O ministro Gilmar Mendes proferiu julgamento quando, por lei, seja suspenso na causa. Desce um pouquinho. Procurador-Geral da República ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições, segundo a lei, isso significa proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, né? E aí fica mostrando ali a relação deles, que todo mundo já sabe, né? O Toffoli tinha basicamente uma sociedade com o cara, né? Comprou cotas daqueles fundos podres
que alavancaram, ficaram gigantes. E o Alexandre de Moraes, que segundo algumas reportagens, segundo a CNN, se não me engano, o caso dele é ainda pior do que o Dias Toffoli, ele simplesmente tinha um contrato de 129 milhões para defender o Master, né? Se encontrou com o Lula, se encontrou com o Daniel Vorcaro, né? Fez reuniões com o presidente do Banco Central para tentar ajudar o Master. Então, assim, cara, eu contei... Alguém, quando a gente tava vendo esses casos, alguém no grupo nosso mandou assim, falou, cara, a gente tá tão acostumado a falar, né, de roubalheira e tal, que a gente não costuma falar uma coisa, mas os caras são muito bandidos, né? Uma pessoa mandou no grupo aqui, pô, os caras são muito bandidos, né? Para e pensa um pouquinho, os caras são muito ladrão, né, velho? Né? Mandaram no grupo, né? Foda. E aí, vamos falar de quem vai salvar o sistema. Sim, não é salvar a gente do sistema, é salvar o sistema da gente, né? Que é a direita bolsonarista. Essa notícia, cara, é pra... Como estamos de audiência e like, Ana Hering? 5.500 pessoas ao vivo e 2.900 likes. Ô, mano, dá like na live. Não, e entra no Valete Plus aí, vai, antes de falar. Quem entrar no Valete Plus, presta atenção, cara. Você vai levar o maior conversor de bolsonarista pra sua casa, irmão. Olha essa revista, velho. Olha essa revista. O Judiciário contra as Cortes. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você precisa levar isso aqui pro teu avô, cara, pro teu tio, teu primo bolsonarista. Leve isso aqui, só entrega na mão dele. Fala, mano, lê essa revista aí, velho. Lê essa revista. Você vai levar também, ó, O Príncipe de Maquiavel, cara. Tá? Um classicaço pra você. E mais 2 livros aqui da editora Valete. Ecos na Parede e Ecos na Estrada. Eu vou te falar, meu irmão. Você vai levar de 4 hoje. Entre no Valete Plus. Vamos lá? Presta atenção nessa notícia. Põe na tela. Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos. Mano do céu, cara, que vergonha. Ex-deputado foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. E os caras achando que tem, não, o Trump é nosso brode. O Trump tá muito preocupado aqui em soltar o Jair Bolsonaro. Bolsonaro tá preso. Alexandre de Moraes está sem Magnitsky, Gilmar Mendes continua apoiando as ações de Alexandre de Moraes e o Ramagem está sendo perseguido pelo ICE. E você aí falando que, não, meu, Paulo Figueiredo, meu, ele tem uma carta na manga, meu. Cê é louco, ele e o Eduardo, meu, com o presidente Trump, meu, e o Elon Musk, eles vão, mano, acabar com o Xandão. Ô, mano, para de ser tonto um pouco, vai. Ô. Vamos lá? Põe na tela. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso segunda-feira pelo Serviço de Imigração, prisão confirmada CNN e pela PF. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF por tentativa de golpe de Estado, né? Ele estava foragido desde que deixou o Brasil, segundo a PF, de forma clandestina pela fronteira de Roraima com a Guiana. Segundo informações da Polícia Federal, ainda não há informações se o Ramagem será extraditado. O nome do ex-deputado já consta no sistema do ICE. Desce aí um pouquinho. O que o Sóstenes falou? Acompanhamos com máxima atenção cada desdobramento desse caso, que ultrapassa uma situação individual e toca diretamente a respeito das garantias e a atuação de parlamentar eleito pelo povo brasileiro. Confiamos no bom senso das autoridades dos Estados Unidos para compreender o contexto em que se insere esse episódio, marcado por um cenário de forte tensão política no Brasil. Né? Ele fez uma nota, né? Ele jamais conseguiria falar isso. Meu, dá uma nota aí que eu não quero ferir nem os Estados Unidos, nem a minha militância. Põe uma nota bem no meio, assim, bem insossa, né? Que não vai ferir os caras. Ó, confio em vocês aí, meu. Eu confio que vocês vão entender que o cenário aqui é diferente. Papatota dele fala, meu, viu, eu tô mostrando pros caras dos Estados Unidos que aqui teve um golpe comunista, meu, que não sei o quê. Ô, meu, esse negócio tá funcionando não, fera. Meu, é importante, meu. Será que o meu carregador tá podre? Será? Arruma um carregador pro tio, então é importante pro tio. Peraí, não mexe que agora foi. Não encosta, deixa aqui no chão. Aí, vamos lá. Vamos ver se tá carregando. Tá. E aí a galera vai falar, meu, o Sóstene, meu. O Sóstene é nosso, meu. Puta patriota, meu. Salvando todos nós. E a galera do 8 de janeiro continua preso, né? E a gente vai continuar falando que você que acredita em Bolsonaro, você é tonto, velho. Você não cansa, não, de ser enganado, mano? Você não cansa da promessa dos caras nunca chegar pra vocês? Desce aí um pouquinho, vamos lá.
O empresário influenciador Paulo Figueiredo disse que a Ramagem estava em Orlando, na Flórida, quando foi detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração de leve de trânsito. Ai. Ô, Paulo Figueiredo, já cansei, né, de ver aqui quantas vezes, sei lá, eu já ganhei várias apostas de você, né, mano? Bicho, essa foi foda. Nossa expectativa é de que seja liberado o mais rapidamente possível e no momento não vemos qualquer risco de deportação. O trâmite do ICE também é burocrático, depende de formalização do sistema do órgão para que os próximos passos sejam dados nessa direção, né? Olha lá, o Wesley entrou. Wesley, safadão, é nosso. Espero. Desce mais? Acabou, lindo. Tá bom. Vamos ver Mas agora nós o... temos 2 reacts. Você falou que o Eduardo falou dele, né? Vamos ver. Posso falar? Não duvido dele ser solto, não, tá? Não duvido dele ser preso. E também não duvido dele continuar preso. Não duvido dele ser deportado também. Tá? Não fiquem achando que vocês manjam, cara. A verdade é que isso tudo é uma caixinha de surpresa, cara. As decisões, às vezes, são tomadas de uma forma que você se surpreende com a banalidade, né, da tomada de decisão. Vai lá, dá play. Ramagem é preso nos Estados Unidos. Será mesmo? Antes da gente falar das verdades e jogar luz sobre esses fatos, é preciso lembrar que a vida no exílio não é fácil. O status do Ramagem é absolutamente legal e ele aguarda o julgamento de um processo de asilo que normalmente é sim demorado, mas tem tudo para ser deferido. E é consolidada a perseguição do Alexandre de Moraes, principalmente aqui nos Estados Unidos, que chegou a aplicar sanções da Lei Magnitsky contra o perseguidor Alexandre de Moraes, além de mais recentemente ter sido publicado um relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso americano falando e reafirmando a condição de perseguidor do Moraes. Isso sem falar nas várias declarações do presidente Trump e também de dentro do State Department, que já se posicionou da mesma maneira. Então, o que nós estamos trabalhando, torcemos e esperamos é a mais rápida liberação do Alexandre Ramagem. Ramagem é preso nos Estados Unidos. Tá bom. Será que eu mando áudio pro Paulo Figueiredo? Melhor não mandar áudio, né? Vamos evitar. Tá bom. Vamos Então, evitar áudio por enquanto. Tem mais um? Vai lá. Tem. Nicolas se manifesta sobre Ramagem após prisão nos Estados Unidos. Tá. Em oração pelo meu amigo Ramagem, espero que, em breve, ele esteja em casa junto de sua esposa e filhas. Mano do céu. Posso falar, velho? O cara tá passando pau na cara de vocês, meu. Pelo amor de Deus, velho. Faz uma nota que eu torço por ele. E de pouquinho ele vai... Assim, ó. Imagina que você tá em dupla aqui com teu amigo da sala. Aí de pouquinho ele vai fazendo isso aqui, ó. Não. Tamo juntinho. Não, legal. Tamo junto aí. Não, vai fazendo o trabalho. Eu já vou fazer junto com você. Já vou te ajudar. Ô, meu amigo aqui, ô professor, ó. Ai, meu Deus. O Nicolas tá de levinho. De levinho, sabe? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Radar da Onça, deixe o like, comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.